seguidores e seguidoras, tudo bem com vocês? Então, galera, hoje eu estou aqui para prever o jogo. É Uruguai e Cabo Verde. Aqui, ó, do lado do Uruguai temos De La Cruz, Varela, Arrascaeta e também temos o Valverde. E do Cabo Verde eu só conheço o Vozinha. Vai ser Vozinha versus Valverde. Então, galera, esse jogo eu estou aqui, né, gente? O Vozinha agarra demais. Então, esse jogo eu acho que fica no empate 1-1. Verdade, vai ser um baita jogão, hein? Então foi isso, gente. Valeu, falou e fui!